Boa tarde, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao segundo encontro do estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade com o Américo. É sempre um grande prazer receber esse querido colaborador do Movimento Espírita Holandês, o nosso querido Américo Sucena. Lembrando que esse evento é promovido pelo NSP, a Federativa Espírita Holandesa. Aqueles que ainda não conhecem, mas desejam conhecer o trabalho do NSP, por favor, acessem o nosso site, o www.nsp.nl. Eu gostaria de falar algumas palavrinhas aqui sobre o Américo. Como profissional, o Américo é engenheiro e como trabalhador da Seara Espírita, é vinculado à Associação Espírita Mãos Unidas São Paulo Capital. Aliás, é um dos fundadores da Associação Espírita Mãos Unidas. E o Américo é também colaborador da Rádio Boa Nova, de Guarulhos, e é responsável pelo projeto Imagem, entre outras coisas, na Seara Espírita, né, que o Américo faz muito. O Américo, seja muito bem-vindo, a palavra é sua. Obrigado, Maria. Nossas congratulações holandesas a todos. Enquanto Vinícius fazia a prece, eu acompanhei as palavras dele, mas em algum momento passou assim um flash na cabeça, né? Eu não tinha me dado conta do detalhe, mas provavelmente, no que me diz respeito, é a primeira vez que nós estamos falando de mediunidade aqui na Terra. Na encarnação imediatamente anterior, só se a gente tivesse nascido ali no berço do Espiritismo na França, ou então ali na região que recebia notícias, na época que só tinha jornal e correio, né? Então, muito provavelmente, essa experiência com mediunidade é a primeira de uma série, porque a mediunidade veio para nos acompanhar no processo evolutivo. Nós vamos sempre depender de esferas que estão acima e, eventualmente, nos comunicarmos com esferas que estão abaixo. Não aqui na crosta, mas e, portanto, a mediunidade vai ser um sentido que nós vamos apurar cada vez mais, né? Então, virá para ficar. E o assunto é tão vasto em mediunidade, né, que a gente não vai esgotar, não existe como esgotar, porque há coisas que a gente nem conhece ainda, não pesquisou, não vai ter contato, né? Mesmo que a gente ler todos os livros que falam sobre mediunidade, ainda ficamos devendo, porque o assunto é vastíssimo. Bem, começamos o livro Nos Domínios da Mediunidade, falando praticamente do primeiro capítulo e não terminamos porque faltaram algumas considerações do Albério, aquele palestrante que está falando a respeito do tema, e André Luiz, Hilário Silva e Aulos estão presentes à reunião. Nós mostramos essa primeira figura do Projeto Imagem, deles assistindo a palestra do Albério, né? Mas vamos a uma frase que o Albério usa e as considerações finais do Albério a respeito do assunto, tá bom? Vou compartilhar aqui com vocês, depois faço um intervalinho para perguntas, comentários, observações. Acho que eu não cumprimentei todos, então considerem-se cumprimentadas e cumprimentados agora. Muito bem, vamos lá, compartilhando. Essa é uma imagem que a gente ilustrou na tentativa de caracterizar a frase, né? Sempre é bom que a gente use uma figura que dê suporte à frase, porque se a gente esquece da frase, lembra da figura. Se esquece da figura, lembra da frase. Só não pode esquecer as duas juntas, né? Então, o Albério, aliás, o Albério não falou nada, não. É que o Emmanuel falando de mediunidade, eu fiz confusão. O Emmanuel falando de mediunidade, sintonia, porque o Albério tocou nesse assunto, né? Na engrenagem da vida, cada um de nós é peça importante com funções específicas. Então, quando a gente tem uma sequência de engrenagens associadas, todas elas trabalham. Umas viram mais rápido, as menores, as maiores viram mais devagar.
E tudo precisa estar encaixado. Aqui, por exemplo, no desenho não significa que isso fosse funcionar. Isso foi colocado aleatoriamente, com cores diversas e tal. Mas a vida na Terra é uma enorme engrenagem, enorme engrenagem. E essa engrenagem, as engrenagens da vida somos nós, porque nós estamos ligados seguramente a um número muito grande de pessoas, algumas mais intimamente, outras permanentemente, outras nem tanto. E mesmo assim, a gente depende de pessoas que a gente nunca viu, né? Eu não sei quem fabrica o pãozinho que eu compro na padaria aqui perto, mas eu sei que ele está lá na padaria, mas eu nunca ouvi. Eu conheço quem passa a manteiga e tira o miolo para mim quando eu vou lá tomar café, mas eu não conheço o padeiro e ele está permanentemente na minha vida quando eu vou à padaria, né? Muito bem, o Albério começa dizendo que todos nós temos um ambiente psíquico próprio, característico, que é fruto de todas as nossas experiências até hoje. Então, não existe ninguém igual, porque as experiências são absolutamente diferentes. Elas podem se assemelhar, mas elas não são iguais. E, portanto, esse ambiente psíquico é particular. Agora, como existem ambientes psíquicos é, semelhantes, não iguais, é claro que os nossos pensamentos e as nossas emoções que criam o nosso ambiente psíquico podem, em algum momento, ser semelhantes. O tipo de pensamento, o tipo de emoção que a gente sente, né? E, portanto, a gente vai se reunir por afinidades. Por quê? Porque tudo isso irradia no espaço, é uma energia. Quando a gente pensa, a gente manda energia para o espaço. E, naturalmente, as pessoas que sintonizam aquele tipo de energia ficam ligadas, ainda que estejam muito distantes, né? É muito difícil a gente perceber isso, não é muito fácil, não. Mas a semelhança de um sinal de televisão que sai lá do outro lado do planeta e chega aqui, numa televisão a cabo, por exemplo, ela não erra o endereço. Se você conectar no seu televisor aquele canal fechado, aberto, né, vai receber imagem, né? A imagem pode ser de boa qualidade ou não, isso é outro problema, porque pode ter interferências no meio do caminho. Mas a emissora, ela não erra o endereço, chega na sua TV. Às vezes o sinal fica suspenso por algum problema de transmissão, mas ela não erra o endereço. Não é capaz que você, não é capaz de você acessar um canal e receber a imagem de outro canal. Não existe isso aí. Ora, se o homem que é imperfeito concebeu um mecanismo preciso, o Criador não ia fazer menor, é claro, porque é ele que criou todas as leis. E o nosso perispírito e os correspondentes centros de força estão nesse tal do ambiente psíquico que é próprio nosso, né? E, portanto, os nossos pensamentos e as nossas emoções determinam, inclusive, o estado de saúde do nosso corpo. Eles comandam o corpo físico e podem ser fontes de equilíbrio ou desajuste. Portanto, pensamentos e emoções são a base de tudo. Interessante que às vezes a gente se pergunta, mas o que acontece primeiro, a emoção ou o pensamento? Normalmente é a emoção. Quando a gente leva um susto, a gente pensa o que faz depois do susto, nunca antes. Senão a gente não levava susto. A gente pensava antes e não levava susto. Então, normalmente, a gente sofre uma emoção, passa por uma emoção através de um gatilho qualquer, e a gente reage com o pensamento. E esse tipo de coisa provoca no dia a dia, uma quantidade de radiações diariamente que vaza para o universo e vai embora. Quem estiver no meio do caminho, se tiver sintonizado, capta. É muito comum, às vezes a gente está andando na rua
e vem o pensamento que você não estava lembrando daquele assunto, mas por alguma razão ele entrou na mente. Ora, é por esse fenômeno. E os nossos corpos estão subordinados às nossas emoções e os nossos pensamentos. Portanto, a nossa existência é função de um conjunto de ideias. Por que que nós estamos aqui, por exemplo? Porque nós estamos sintonizados com esse propósito. Senão, não estaríamos aqui. Há quem gostaria de estar, mas não pode por algum impedimento de horário, de viagem, de trabalho. Mas, no fundo, nós estamos conectados em função do nosso conjunto de ideias, né? Vinícius, já te dou a palavra. Deixa eu só terminar essa tela aqui. Portanto, é, a nossa existência condiciona todos os fenômenos orgânicos, por exemplo, né? Os problemas orgânicos que eu tenho, eles são decorrentes do meu equilíbrio ou desequilíbrio mental, emocional. Eles comandam tudo. E também atraem ou repelem. Atraem aqueles que são semelhantes, como nós dissemos aqui, estamos reunidos por semelhança de propósitos. Então é como se a gente fosse um grande magneto, atraindo aqueles que pensam e têm as mesmas ideias e sentem emoções parecidas do que a nossa. Nícios, Fala, Américo, beleza? É uma dúvida. Quando você falou do perispírito, bom, eu sempre entendi que o perispírito, então, é assim, fazendo uma analogia do ovo, então o nosso corpo é a casca, a clara é o perispírito e o nosso e a gema seria o espírito. Quando a gente fala, você falou de centro de forças, você colocou entre parênteses. Você hum, poderia só aprofundar um pouco nesse ponto nós, quando a gente faz uma relação, uma comparação com que os povos antigos, antes do espiritismo, do pessoal dos hindus, que eles falavam dos sim, chakras, Kundalini, toda essa parte um pouco mística da coisa, que hoje a gente sabe que não é nada místico. Qual que é a relação de um chakra com o nosso perispírito, por exemplo? Porque o hindu fala que os chakras são as nossas forças criadoras, então puxa do que você colocou aí na apresentação. certo. Bem, o chakra não é o espiritismo, ou melhor, não é o perispírito. Ele é o centro de força. E não é um só, são vários centros de força. E tem 7 principais, né? Então, tem um no alto da cabeça, que coordena todos os outros, né? Tem o frontal, tem o laríngeo, tem o cardíaco, e vai por aí afora. Não me lembro de todos os nomes, mas são 7 chakras principais. E eles é que regulam o funcionamento do perispírito, e o perispírito, por estar associado molécula a molécula ao corpo de carne e osso, é regulado pelo perispírito. Vou dar um exemplo. Se eu me desequilibro emocionalmente e eu tenho uma tendência a centrar o meu desequilíbrio no estômago, o chakra gástrico ele desorganiza. Eu não sei como é que ele funciona. Nós não temos informação de como ele funciona. Eu só sei que ele funciona. Pode funcionar equilibradamente e pode funcionar desequilibradamente. O chakra desequilibra quando eu me desequilibro, por alguma razão. Basta uma rusga com a esposa. Uhum. Eu posso desequilibrar determinado chakra. Normalmente a gente tem órgãos de choque. Não vou entrar nisso, mas a gente tem alguma coisa para falar a respeito disso também, se precisar. Certo. Às vezes é tão rápido, porque isso já aconteceu outras vezes, então o perispírito já fez alguma alteração no corpo, e toda vez que aquela sensação acontece, aquela emoção, imediatamente eu sinto no organismo. Mas no começo não era assim. Ele vai ficando assim na medida em que eu toda hora me desequilibro com alguma atitude que eu não gosto que minha esposa faz. Uhum. Então, já combinei com ela. Tem coisas que ela faz que eu não gosto, tem coisas que eu faço que ela não gosta.
Então nós combinamos o seguinte, que agora as filhas já não moram conosco. Uhum. Aquilo que eu não gosto, eu vou lá, corrijo, e aquilo que ela não gosta, ela vai lá, corrige, e a gente não briga por causa disso. Vou dar um exemplo. Eu gosto de tudo guardadinho. Ela Uhum. gosta de tudo limpinho. Uhum. Quando ela não guarda, eu guardo. Quando eu Uhum. sujo, ela limpa. Pronto, está resolvido, a gente vive em paz. Entendi, entendi. E eu não sei se alguém já trouxe isso para você, também não sei se é muito o caso, mas toda vez que eu medito, ou que eu faço uma prece, que eu ponho alguma intenção boa, que eu tô de olho fechado, eu sinto uma vibração assim atrás da minha cabeça, assim, que Sim, é, quando eu ponho paixão em algo, quando eu respiro fundo, eu sinto essa vibração, e quando eu medito pela manhã, é um sentimento muito bom. Eu não sei muito bem, eu nunca consegui achar na internet do que se trata. Se você já ouviu algum relato de alguém que tem isso, e depois que eu comecei a ter esse tipo de vibração, as coisas na minha vida mudaram muito, absurdo, assim. E eu não sei do que se trata, até hoje é uma coisa meio desconhecida para mim, tá bom. o que é que tá acontecendo, entendeu? Bem, eu sinto alguma coisa semelhante, mas não necessariamente só na oração. Às vezes eu estou trabalhando e eu sinto uma pequena vibração no alto da cabeça. Isso, é isso mesmo. É, Também. eu acabei aprendendo que é um registro de alguma presença espiritual. Quando é sempre no mesmo lugar e do mesmo jeito, você pode considerar que é sempre aquele espírito, porque ele usa esse mecanismo para se identificar. Agora, eu não sei o nome, mas eu sei que às Legal. vezes estou preparando uma palestra Aham. e de repente eu fico em dúvida, alguma coisa, dali a pouco eu sinto aquela presença e eu acabo desenvolvendo o trabalho que eu estou fazendo. E Hum, já aconteceu de não sentir absolutamente nada, e mesmo à distância eles conseguem nos intuir. hum. Então, Faz sentido. achar uma figura para ilustrar uma frase, várias vezes eu comecei a trabalhar, nem fiz a minha oração de sintonia, Uhum, mas de repente eu abro o computador e vem aquela ideia, e logo em seguida a imagem está ali, aquela imagem da engrenagem, por exemplo. uhum, Eu precisava de uma imagem da engrenagem que fosse ao mesmo tempo bonita, que tivesse aham. espaço para escrever, porque Isso não pode acontece ser com muita uma. frequência. Isso é comum, Legal. isso é comum. Agora, Obrigado, Alberto. isso é comum para quem tem um pouco de sensibilidade e se desenvolve fazendo trabalhos sintonizados com os bons espíritos, né? Entendi. Muito obrigado por clarificar. Obrigado. Muito bem. Vamos continuar aqui, que está quase na hora de entrar no capítulo 2, que é o psicoscópio. Só tem mais três informações do nosso Albério. Essa é do Albério mesmo, não é do Emmanuel. Essas duas últimas telas eram do Alberto. Ele diz o seguinte: a gente precisa enriquecer pensamentos. E como é que a gente enriquece pensamento? Não é dando dinheiro para o pensamento, né? A gente enriquece lendo e estudando. Agora, quando é que um pensamento fica rico? Quando a gente realmente assimila uma informação. Por exemplo, eu li um livro. É, Américo. E o que diz o livro? Não lembro mais. Eu só lembro que tem uma historiazinha assim assado, mas não lembro mais o resto. Ou seja, ler um livro às vezes não significa absolutamente nada se eu não lembro os pontos mais importantes, pelo menos. É claro que eu, pelo menos, não tenho memória para guardar o livro inteiro. Mas foi por isso que a gente começou a estudar esse livro com o cuidado de estudá-lo, sem correria. Porque o que interessa é que esses ensinamentos fiquem guardados. Para que alguém, se alguém perguntar, e aí, o que diz o livro nos domínios da mediunidade? Diz várias coisas. Uma coisa é isso que o Albério está falando. Na medida em que eu enriqueço pensamentos, isto é, que eu guardo coisas que são importantes, como você disse na prece, para aplicar no dia a dia, ora, para aplicar no dia a dia, aquilo precisa estar guardado. Porque se eu não lembro do que eu li, como é que eu vou usar? Toda pessoa que lê um livro uma vez só, não lê o livro.
Ela olhou o livro. Tem que ler duas, às vezes três vezes, mas estudando, não lendo. Lendo, por exemplo, a gente passa por cima de um monte de coisas, sobretudo na obra de André Luiz, porque tem ensinamento a cada parágrafo. É impressionante isso. E, portanto, como mediunidade é, no fundo, um fenômeno de sintonia, é isso que o Albério está falando. Mediunidade é sintonia. Sintonizou, não importa em que nível nós estamos sendo intermediários de ideias que podem não ser nossas. E se forem nossas, eu estou me ligando a ideias de outras pessoas que têm a mesma ideia. Mas uma coisa que ele não diz agora, vai dizer mais à frente, é o seguinte: quanto mais riqueza de pensamento eu tenho, mais proteção eu tenho. Por quê? Porque eu saio daquela faixa de sintonia das coisas rasteiras, né? De coisas que não interessam o espírito eterno. Eu, por exemplo, gosto desse tipo de futebol inglês. E... Mas isso não interessa o espírito eterno. Isso é só para passar um tempo, algumas horinhas ali assistindo um jogo, né? Mas isso não me confere proteção nenhuma, porque não é alguma coisa que enriquece pensamento, ele distrai o pensamento. Agora, o que nós estamos fazendo aqui, isso aqui enriquece. Que o Roberto está dizendo o seguinte: olha, enriqueça o pensamento com leitura, com estudo, porque é isso que nos dá proteção. Por quê? Você começa a pensar alto, para algum obsessor querer introduzir um pensamento, ele não vai conseguir, porque a gente não pensa naquilo que normalmente eles pensam. Eu sei que isso não é muito fácil, né? Isso é um constante desafio de todos nós, né? Então, a proteção que nós podemos ter depende da quantidade de pensamentos que eu tenho, e quanto mais altos eles forem, mais elevados eles forem, mais dificuldade os espíritos que querem nos influenciar têm. Então, essa é uma informação importante do Albério. Muito bem, estamos começando o capítulo 2, o psicoscópio. Vamos ver, basicamente, no capítulo, o funcionamento do psicoscópio. E o objetivo desse capítulo é mostrar como é que os espíritos ficam conhecendo o teor de contribuição dos trabalhadores de um grupo mediúnico. Aliás, não vale só para grupo mediúnico, vale para qualquer grupamento que na Terra se forma e que tem um determinado objetivo. Eu explico melhor durante o caminho. Características de um grupo base, né? Grupo reduzido, né? Um grupo mediúnico não deve ser grande. Por quê? Difícil harmonizar. Ah, na nossa casa tem um grupo com 36 médios. É melhor dividir isso aí. Por quê? Harmonizar 36, o casal, dois só dentro de casas, depois que os filhos saem, já é difícil harmonizar. Imagine harmonizar 36. Ah, mas a gente só vai lá no centro e fica uma hora. Tudo bem, uma hora dá para ficar harmonizado. Agora, se passar o dia inteiro junto, vai dar confusão. Então, a recomendação é grupos reduzidos. 10 companheiros encarnados é o que nós vamos conhecer. Formam um grupo reduzido e bem harmônico. É essa característica do grupo que nós vamos visitar. E 4 médiums são regularmente desenvolvidos. E todos têm um lastro moral respeitável. Essa é uma característica do grupo que o Aulus vai levar o André Luiz e o Hilário Silva para conhecerem. É um grupo base. Ele vai visitar outros grupos nesse livro, mas esse aqui é o top. Esse é o grupo mais harmonioso que eles puderam levar. Eu desconfio que esse era o grupo do Chico, mas não quero afirmar porque eu não tenho essa certeza, né? E o Chico vai aparecer nessa história aqui, depois vocês vão ver quem é. Tá? O instrutor Albério continua falando mais a respeito desse assunto. Ele disse que mediunidade no círculo terrestre
é mais complexa do que no mundo espiritual, porque é difícil a gente entender sem estar observando o que acontece na intimidade. Então, a gente não sabe como é que a transmissão ocorre. Por exemplo, quem vê uma antena de televisão e olha para a antena, acha aquilo lindo, ah, nossa, que altura, né? Mas como é que ela funciona? E ela tem um funcionamento. Como a gente não enxerga as ondas eletromagnéticas, a gente não entende como é que funciona. Mas a mediunidade exige, por exemplo, antena. Nós temos uma antena que é a nossa glândula pineal. É a glândula da vida mental, diz Emmanuel. E ela está permanentemente no cérebro. Algumas glândulas pineais têm mais facilidade de captação e transmissão, outras têm menos, né? Então, a gente vai ver que o André Luiz vai aprender muito mais de mediunidade, que está na vida espiritual, e vai poder usar uma coisa que ele não tem ainda capacidade de fazer, que é observar o funcionamento do organismo durante o transe mediúnico. E para isso o Aulus convida Hilário Silva, o da direita para a esquerda, aqui o André Luiz, e aqui o Aulus. Já vimos um pouco da biografia do Aulus, características do Aulus no primeiro capítulo. E ele está mostrando aqui um óculos, né, para os dois, que estão interessadíssimos em saber como é que isso funciona. Então, vamos ver as características que o óculos tem, do ponto de vista técnico. Ele pesa alguns gramas, ele funciona eletromagneticamente. Tem o formato de um óculos e tem um dispositivo na haste, que é uma câmera microfotográfica. Esse livro é de 1956, 54. Muita gente achou que o Chico estava obsedado, né? Onde é que já se viu câmera fotográfica micro colocada na haste de um óculos? Só mesmo um médium obsedado para falar isso. Teve gente que disse isso para o Chico. E não é que eles inventaram um óculos que tem uma câmera. Esse óculos não foi aprovado. O HoloLens foi abandonado pela empresa que deu origem a ele. Mas só para vocês lembrarem, aqui vai um videozinho de um óculos que foi lançado no ano 2008, 2009, por aí. Vamos lá. Esses óculos do futuro que te apresenta várias informações aqui nessa lentezinha pequena, fica um pouquinho em cima do teu olho. Faço os toques todos aqui no canto. Então, um toque ele chama, aciona o aplicativo, para baixo eu cancelo e para mudar o aplicativo eu mudo aqui, ó. Ele tem uma câmerazinha aqui, ó, que você pode ver, bem pequenininha, que tira fotos. Eu falo, vamos ver aqui se eu consigo fazer o teste. Ok, Glass, take a picture. E pronto, tirei uma foto aqui da Daniela Brown, que está gravando o vídeo aqui que a gente está mostrando no G1. Ainda as aplicações são um pouco limitadas, né? Você só consegue ter resultados de futebol, por exemplo, de outros esportes dos Estados Unidos. O mapa é muito interessante, eu acho isso bem legal. A visualização do óculos é muito boa, mesmo sem óculos escuros, até na claridade aqui, isso é muito legal. Ok, Glass, show me directions to a restaurant. Aí ele deu a opção de restaurante, é rapidinho. Então eu quero ir nesse restaurante aqui. Mostre a rota, ele está mostrando a rota. Então eu posso me deslocar agora. Então ele vai mostrando um mapa em tempo real para onde eu tenho que seguir para chegar nesse restaurante. É um pouco estranho essa sensação de ter uma janela aqui, uma tela na frente do seu olho, né? Mas não atrapalha em nada. Pena que ainda não tem uma previsão para o consumidor final poder comprar o Glass, né? Pelo menos, por enquanto, só os desenvolvedores conseguem comprar esse aparelho por cerca de $1.600 a $2.000 e só nos Estados Unidos também. Não está disponível no Brasil este aparelho. Mas é uma tecnologia bem interessante, você vai poder se divertir e ter acesso rápido à informação diretamente no seu olho aqui, sem precisar pegar o seu celular. Essa é a grande novidade do Glass do Google que a gente testou aqui no G1.
o Google Glass ele foi descontinuado, não funcionou. Mas tem coisas mais avançadas do que isso hoje. Nós temos um companheiro lá no centro que frequenta a nossa casa, que ele trabalha para a Microsoft aqui no Brasil. E ele que desenvolve HoloLens. E ele desenvolveu um HoloLens, que é um óculos que você pode jogar o computador fora, o computador está nele. Memória RAM, disco SSD para armazenar. Não precisa fone de ouvido, porque ele encosta aqui no osso, então você assiste filme e escuta o som sem precisar fone de ouvido. Eu usei esse óculos. Eu fui à casa dele e usei esse óculos. Então, tem coisas avançadíssimas. Câmera microfotográfica é a coisa mais simples que pode acontecer hoje. A primeira câmera microfotográfica que eu ouvi falar, da que eu ouvi falar, foi nas corridas de Fórmula 1, que era um tubinho que eles colocavam na pista, naquela área zebrada, protegida, para filmar os carros passando em alta velocidade ali, né? E ali já tinha microcâmera. Portanto, agora, em 1954, falar isso era uma loucura, né? E ninguém acreditava no Chico, achava que ele era maluco, né? Tem gente que acha que ele é maluco até hoje, mas isso é uma questão pessoal. Muito bem, então, alguém tem alguma observação? Bom, vamos ver o que Américo, faz o. Opa, uma diga, dúvida. Vinícius. Fala, fala. Por que, que eu sinto que a escrita, tanto do Chico quanto do Emmanuel, Hum, o português utilizado é muito. Assim, usam palavras que eu tenho que parar toda hora para procurar. Ou seja, são palavras que hoje em dia não são tão usadas. E eu acho que a semântica é isso. complexa. É, É de muito fato. complexo. É, Até eu não consegui iniciar alguns livros por essa complexidade. é isso mesmo, é isso mesmo. Por isso que eu recomendo que você estude com alguém que já tenha mais tempo de vida na Terra, porque chegou a pegar essa linguagem do século Entendi, XX, da metade do século entendi. XX, né? Pronto. Às vezes eu também encontro uma palavrinha mais difícil, mas eu consigo ler um livro, né? E Pronto. nós estamos fazendo exatamente isso, estudando Uhum. no detalhe e simplificando a linguagem. Eu Perfeito. não estou lendo o livro para vocês, eu estou contando o que o instrutor fala e eu não estou usando palavras muito rebuscadas, né? Sim. E você já chegou a fazer teste de, por exemplo, pegar obras do Espiritismo e pedir pro chat GPT fazer explicação, o que, que ele entende? Já chegou a fazer esse teste? Eu já fiz. Para você fazer resumo, por exemplo, ele Ah, tá. faz, Entendi. dependendo do. Agora, tem cuidado com inteligência artificial, precisa checar tudo, né? Eu Uhum. tenho uma história para contar, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu guardei isso, porque achei muito importante, porque poderia acontecer. Hoje em dia tem muitos alunos lá na terça-feira, é uma reunião de estudos, não é nem curso mais. Depois da pandemia, a gente deixou de fazer curso, a gente tem estudo variado, a gente varia os estudos. E, e alguém que já não está mais acostumado a ler livro, você ainda tentou, mas ele nem tenta, ele quer estudar tudo pela internet. E na internet ainda dá problema, pode ser que não Uhum. dê mais à frente. Vou contar a você o que, que aconteceu, para você ter uma ideia, né? Então, eu abri aqui para compartilhar com vocês. Acho que essa observação que eu vou fazer interessa a todos vocês. Ele me mandou logo cedo pelo WhatsApp uma pergunta que ele fez para uma dessas inteligências artificiais, como se tivesse descoberto a América ou o Américo. Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. E ele usou
a IA do próprio WhatsApp, que é a Meta, né? Aquele círculozinho colorido da Meta, né? Ele fez essa pergunta para a inteligência artificial: o que ocorre com o perispírito após o desencarne? Vamos lá. O conceito de perispírito está relacionado à doutrina espírita desenvolvida por Allan Kardec. Perfeito, sem problema nenhum. Vamos em frente. Segundo a doutrina espírita, o perispírito é um envoltório fluídico semimaterial que reveste o espírito imortal e imaterial, ligando-o ao corpo físico durante a vida. Positivo. Após o desencarne, entre parênteses, morte, o perispírito sofre uma série de transformações, segundo a doutrina espírita. Opa, que transformações são essas? Alerta geral. Ele vai em frente. Primeiro, liberação. O perispírito se libera do corpo físico, permitindo que o espírito se separe da matéria. Aqui tem uma coisa confusa, porque o perispírito nunca separa de matéria. O perispírito é matéria, ele sai junto com o perispírito, ele não se separa. Quando a gente dorme, o perispírito sai do corpo, ele é uma matriz do corpo, então ele tem nariz, boca, olho, ouvido, órgãos internos, pele. Ele é uma réplica, por isso que ele forma o corpo humano, né? Então, quando o perispírito sai, libera, o espírito continua lá no perispírito. Primeiro erro. Segundo, desintegração. O perispírito começa a se desintegrar, liberando as energias e fluidos que o acompanham, que o compunham, aliás. Não é isso, não desintegra coisa nenhuma. Purificação. O perispírito passa por um processo de purificação, onde são eliminadas as impurezas e energias negativas adquiridas durante a vida. Não, ele conserva as energias que eu levei para lá. A minha vida cria uma qualidade perispiritual que lhe dá uma densidade que é só minha. E ele não desintegra, não purifica nada. Ele sai do jeito que estava aqui, ele chega lá. Não tem mudança. E reencantamento, isso não deu para entender. O espírito agora, livre do perispírito, pode reencantar-se. Ele deve ter esquecido e escreveu reencantar no lugar de reencarnar-se em um novo corpo, né? Mas está escrito reencantamento, iniciando um novo ciclo de vida. E não é em seguida, varia de algumas horas a milênios o reencarne. Enfim, aprender espiritismo com inteligência artificial pode dar nisso aqui. Por isso que é bom tomar cuidado. Certo. Alguém já teve alguma Ô, experiência assim? Américo, só para complementar essa informação, o Carlos Campetti, ele é muito cauteloso com relação aos PDFs também, que se baixa, porque ele disse que muitas vezes os PDFs são alterados e temos que ter muito cuidado. Então, se possível, comprem um livro e deixem o PDF para lá, porque pode haver esse tipo de situação também. Ele já falou isso várias vezes nos estudos que eu acompanho na FEB TV. Perfeito, bem lembrado, Gigi. Luana? Oi, eu só queria complementar, porque essa Diga. questão da leitura também, ela é uma prática, né? Da mesma forma que a gente vai para a academia e a musculatura vai ganhando resistência e vai Musculatura. ficando mais forte, a leitura é um exercício também, né? Para o cérebro, para a nossa cognição. Então, às vezes, no comecinho vai ser um pouquinho mais difícil, mas depois o cérebro já vai entendendo o caminho, já vai entendendo a estrutura do texto, do autor, então vai ficando mais fácil de entender. Então, assim, persistência também um pouquinho no começo, às vezes ler em voz alta também ajuda, porque a gente tem que entender também a forma como cada um aprende, é Isso. diferente, né? Antigamente não tinha Sim, esse conhecimento das diferentes formas como as pessoas aprendem. Tem gente que aprende mais no visual, tem gente que aprende mais ouvindo, tem gente que aprende mais praticando, ou seja, né? Além é, de ler, ir lá falar para alguém, ensinar alguém. isso. Então, é entender esse caminhozinho que não dá salto, não. A Perfeito. gente tem que encarar para É, aprender. não tem jeito, não tem jeito. Mas é possível, é só exercício, né, Américo?
Exercício, leitura e exercício. Isso que a Gigi falou é grave. A própria FEB está sendo acusada de mudar texto. Então, isso é grave, né? Mas eu não quero entrar nesse assunto. Mas, enfim, eu recomendo, hoje em dia tem muito estudo online de pessoas que já têm alguma experiência e podem conduzir um estudo e não têm dificuldades com leitura, né? Ou quando tem, a gente resolve com um bom dicionário, né? Mas realmente esse é um cuidado. Agora, estudar com inteligência artificial, se ela tem um arquivo, porque a inteligência artificial, segundo Miguel Nicoleles, que é um cientista brasileiro, nem é inteligência, nem é artificial. E ele explica por quê. Primeiro que ele só trata do passado. Se você fizer uma pergunta do futuro, ele não faz, ele não sabe. Ele consulta a base de dados. Se a base de dados estiver errado dele, como essa estava aqui, a Meta respondeu essa bobagem a respeito do perispírito, que ele desintegra. Estamos lascados se ele desintegrar. Ele pode se deformar, isso sim, mas desintegrar nunca, porque, afinal de contas, nós precisamos da estrutura perispiritual. Até mesmo um espírito de alto nível tem perispírito. É muito sutil, mas tem, porque se ele precisar encarnar, ele precisa de uma matriz que forme o corpo de acordo com o planeta onde ele vai encarnar. Ô, Fala, Américo, Vinícius. Diga. Não, não, é importante mencionar que, assim, de fato, a inteligência artificial pega de base de dados, mas, assim, você pode sempre treinar a sua inteligência artificial. Então, quando se falando, estamos falando de aprender uma obra. Aí vocês falaram que PDF pode estar corrompido. O certo seria pegar um livro que tem a versão digital, compra essa versão digital e Isso, coloca para a sua inteligência artificial, copia e cola o livro inteiro para a sua inteligência artificial, treina ela no livro, e aí perfeito. com ela estando treinada, aí o aprendizado eu acho que fica um pouco mais embasado em evidências sólidas e verídicas. Aí eu acho que tem um pouco mais de validade e provavelmente eficácia, né? Mas ele vai dar um resumo do livro, ele não vai inventar nada que está fora do livro. E Ele pode pode, suprimir a coisa que você precisa saber que ele não colocou, porque ele decidiu o que que ele faria no resumo. É por isso que não, estudar resumo não, não, na verdade você corre risco. ele não dá só resumo, tudo vai depender do prompt que você dá para ele. Se você pedir para ele fazer uma correlação de uma outra obra que você está colocando Isso, ali, aí aí sim, sim, se você começa a explicar aí sim, conceitos para ele, por exemplo, o conceito do espiritismo é XPTO, tal, 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 ele consegue fazer umas inferências bem interessantes, mas assim, de fato, ele precisa ser perfeito, bem treinado, ele precisa ser não é simples não, porque às vezes de fato pode acontecer esse tipo perfeito. de problema. Então, para treinar a inteligência artificial, tem que ler, tem que É. estudar, senão não treina. ô, Américo, Fala. Eu tenho dois amigos jovens holandeses, né? Gosta de pegar os textos bíblicos, porque acha que é difícil, aí ele joga lá no AI para fazer uma leitura e um resumo fácil, simplificado. Sai cada coisa. Outra coisa E absurda. o outro começou isso com o espiritismo. Falei, cuidado, amigo, cuidado, porque isso aí acho que não vai dar certo, não. Cuidado, não vai dar Vamos certo. ler o livro tranquilamente. É Mas mais fácil. Dá mais trabalho, né? sim, a ferramenta está chegando, daqui a pouco tá ok, mas por enquanto, Por enquanto é um risco, né? é, Mas eu lembro que quem me contou isso foi o Éder Favro, lá da Rádio Boa Nova, foi quem me convidou para ir para lá, e que ele esteve ao lado do Chico uma vez que ele recebeu de uma pessoa que escreveu um livro espírita, claro, com a temática espírita, entregou o livro na mão dele e continuou conversando. E o Chico foi manuseando o livro, assim, com a mão, né? Quando acabou a conversa, o Chico falou assim para ele: Interessantes os conceitos que você escreveu aqui, muito interessante, vale a pena. Ele tem meios de captar a história do livro sem precisar ler. É o meu sonho de consumo. Nada de que um monte de encarnação não resolva. Para conseguir isso, precisa ter muita experiência. Mas e vamos tempo, lá. né? É tempo, Tempo para pôr em prática todas essas coisas novas que estão aí é chegando. muito tempo, né?
Como eu disse, é a primeira encarnação que eu estou mexendo com o assunto mediunidade. O que que eu sei? Isso aqui da mediunidade. Mas, enfim, vamos lá. Opa, não compartilhei, peraí. Estamos examinando com Aulos, André Luiz Hilário, o famoso psicoscópio, que é esse óculinho aí com uma câmera que tira microfotografia e que está colocada aqui na haste, né? Vamos ver as funcionais, características funcionais, ou seja, para que serve esse negócio aí? Do ponto de vista físico, a gente sabe que pesa alguns gramas, funciona eletromagneticamente, tem câmera, tem formato de óculos. Ele permite auscultar tanto a alma quanto a matéria. Esse alma aqui é aquele alma que o Kardec conceitua no Livro dos Médiuns. A alma é o espírito encarnado, né? Se a gente usar o psicoscópio com alguém que desencarnou, a gente vai consultar o espírito, tá? Então, a alma é o sinônimo de espírito para quando o sujeito está encarnado. Está encarnado, Kardec chama de alma, o sujeito está encarnado, se ele chamar de espírito, o sujeito está desencarnado. Então, ele permite auscultar o espírito, esteja ele encarnado ou não, e também a matéria, sem esforço mental. O André Luiz e o Hilário, se quisessem consultar usando os próprios recursos, teriam que fazer um esforço muito grande e não conseguiriam ter uma percepção maior, porque provavelmente iam cansar-se, né, com o esforço. O óculos elimina esse cansaço, porque é uma coisa que eles não têm adquirido ainda. O que parece que o Aulus já tem, o Aulus consegue fazer observações sem a necessidade de psicoscópio, enquanto o André e o Hilário vão ser obrigados a usar. Ele consegue, por exemplo, detectar o grau de imoralidade. Eu vou falar só de coisa boa aqui, né? Mas também ele pode detectar o grau de imoralidade do freguês, né? Detecta a qualidade dos sentimentos, né? O grau de educação que o sujeito tem. O André Luiz, usando o psicoscópio, não precisa saber da história pregressa, se ele foi bom aluno na escola, se ele não foi. Usando o recurso do psicoscópio, eu não sei o que que ele faz, como é que ele mostra isso, isso eu não sei, a gente não tem essa informação. Ele avalia o grau de educação do sujeito. Como eles estão examinando um grupo mediúnico, ele vai avaliar o grau de educação correspondente, né? A gente não sabe, ele não fala se ele dá uma ideia se o sujeito é formado ou não, porque isso aqui não está associado, pelo que a gente sabe, a diploma, né? A gente pode encontrar um espírito altamente educado, altamente culto e que não frequentou a escola. Um deles é Chico Xavier. Ele frequentou só até o 4º ano primário. E o caráter. E outras coisas mais. O que a gente imaginar, o psicoscópio detecta, tá? Mas para que isso, afinal de contas? Para analisar a pessoa ou um grupo. Ah, não entendi, Américo. Como é que é esse negócio? Por que que eles analisam o grupo? O Aulus explica, para saber das possibilidades que o grupo oferece. Vamos supor que meia dúzia de espíritas que se conhecem, são espíritas novatos e gostam do espiritismo, estão fazendo as suas primeiras leituras e querem formar um grupo espírita. Automaticamente, ao fazer isso, eles atraem espíritos ligados pela afinidade que estão interessados nisso mesmo, até porque provavelmente estava nos planos encarnatórios daquele grupo. Então, se é um grupo firme que vai dar resultados a longo prazo, os espíritos investem adequadamente. Mas se for um grupo frouxo,
que vai ficar unido 1 ano, 2 anos e vai desaparecer, bem, os espíritos vão preparar alguém que faça isso. Eles chamam lá os trainees, né? Trainee de espírito guia de grupo espírita iniciante. Coloca lá uns estagiários para cuidar do grupo. O grupo sempre vai ter quem cuide deles. Mas eles não vão gastar com um grupo que não tem a oferecer maiores possibilidades, uma equipe baseada em espíritos como Bezerra de Menezes, Emmanuel. Eles não vão gastar com quem não precisa a correspondente ação espiritual. Portanto, o grupo encarnado define a qualidade do grupo desencarnado. Define. O grupo encarnado automaticamente define as possibilidades daqueles que vão dirigir o grupo do outro lado da vida. Eles categorizam o grupo. Esse grupo tem pegada, esse grupo vai longe, ele vai dar resultados em 20, 30 anos, ele vai estar dando resultado. Vale a pena investir. Não vale a pena, eles não deixam de investir, mas não vão gastar recursos que não precisam. E, portanto, com isso, eles planejam a obra que aquele grupo vai fazer. E isso é função das radiações das mentes. A radiação das mentes caracteriza. Então, um espírito que usa o psicoscópio, ele consegue planejar as atividades daquele grupo. Ou por pouco tempo, ou por muito tempo. E há espíritos que conseguem fazer essa percepção sem a necessidade de psicoscópio. E aí, uma outra informação que o Aulus dá é que todo trabalhador é psicoscopado. Entrou no grupo, está psicoscopado. Abre uma ficha, né? O Américo entrou lá no Mãos Unidas, abriu uma ficha. Américo Sucena, com essas e aquelas características, né? Todos nós temos a nossa ficha no mundo espiritual. E ela deve ser atualizada como atualiza qualquer ficha, qualquer pessoa que tem conta em banco é obrigado a atualizar os seus dados pessoais. Se muda o endereço, se muda telefone, se muda e-mail, qual é o salário, o banco quer saber qual é o salário médio, não é? Para quê? Para disponibilizar recursos, saber o que oferecer em termos de aplicação no banco, enfim. Isso acontece aqui na Terra. Ora, na vida espiritual não pode ser diferente, uai. Eles têm que saber com quem que estão trabalhando, ainda mais do outro lado, né? E todo trabalhador é psicoscopado. E aí, o Aulus diz que em esforço de supervisão, o Aulus tem características de supervisor, né? Ele não fala que ele usa óculos, né? A impressão que dá é que ele deu óculos para o André dividir com o Hilário, era um óculos só. Eles conseguem classificar sem dificuldade as perspectivas desse ou daquele agrupamento de serviços psíquicos que aparecem no mundo. Surgiu um grupo espírita lá em Oriximiná, no Alto Xingu. Ué, vamos psicoscopar essa turma aí para ver se isso aí vai dar resultado. E aí, o Hilário pergunta: e nós também somos submetidos a esse exame? O Wallace diz: estamos sujeitos às sondagens dos planos superiores. Ora, porque o André, o Hilário e o Wallace estão trabalhando numa determinada esfera. Eles são acompanhados por quem está em esferas superiores, que precisam saber o que eles estão fazendo. Tanto quanto eles pesquisam os planos que estão à retaguarda. Então, o Hilário e o André estão pesquisando quem está aqui na crosta, usando mediunidade. Só que mediunidade existe em qualquer lugar no espaço, nas várias esferas em torno da Terra. Então, quem está acima monitora quem está abaixo. Não é para fazer fofoca. Eles não fazem fofoca com as informações. Eles querem saber qual é o trabalho que aquele grupo é capaz de fazer. Ah, eles dão conta de uma reuniãozinha mediúnica. Então, tá bom, deixa eles começarem a reunião mediúnica. Ah, não, eles dão conta de atender 10 famílias
todo mês com recursos a necessitados. Ah, muito bem. Ah, eles dão conta de fazer palestra toda semana para público. Isso tudo é avaliado no mundo espiritual para determinar a equipe que vai cuidar do outro lado da vida daquele grupo que forma. Então, estão vendo a Terra girando aí embaixo? Estão vendo? Pequenininha, mas tá. Pequenininha, pequenininha. Então, vamos lá. Essa frase está na introdução do livro dos Espíritos. Vamos lá. 1857, introdução. Allan Kardec escrevendo. No mundo espiritual, nenhuma de nossas ações fica oculta. Tem 7 esferas. Os que estão acima observam os que estão abaixo, para dar orientações, né? Quem lê Obreiros da Vida Eterna vai lembrar que a Casa de Zenóbia recebia instruções de espíritos da esfera superior, acima deles, para orientar determinadas encarnações, autorizar determinadas encarnações. Portanto, o Kardec ele sintetiza, olha, no mundo espiritual não tem ação nossa que fica oculta. Aquilo que a gente faz bem escondidinho, eles sabem. Até os espíritos inferiores sabem alguma coisa. E os espíritos inferiores podem fazer fofoca, mas os bons espíritos não fazem fofoca. Eles querem saber da nossa qualidade para oferecer a esse grupo que está começando o que é possível realizar com a ajuda deles, né? Analisando a psicoscopia de um trabalhador ou de uma equipe, é possível detectar as possibilidades de trabalho. Assim, planejamos a obra que podem realizar no tempo. Interrompendo aqui para comentários, dúvidas. Américo, boa Pois, meu irmão, tarde, Maria. Boa boa tarde, noite, Maria. muita paz. Boa noite aí para você. Analisando agora o que foi falado, Américo, aí quando a gente vê que para a gente coordenar qualquer que seja o trabalho, né, na casa espírita, mediúnico, de caridade, ou campanha do quilo, tudo, né, a gente Qualquer coisa. precisa ter uma capacidade para isso, né? É. Então, os espíritos eles vão, na maioria das vezes, colocar aquela criatura que mais se aproxima com as qualidades para o trabalho, não é isso? Eles podem sugerir, a decisão é sempre Sugerir. nossa, né? Eles podem sempre sugerir, olha, vai trabalhar naquela casa que está legal, você vai se dar bem. Mas a Não, decisão é sempre nossa, né? eu falo aquele para tomar, para levar o trabalho, né? Um coordenador, Ah, para coordenar, sim. né? Normalmente De qualquer isso coisa. acontece espontaneamente, né? Quem faz a prece? Ninguém quer fazer. Aquele que faz, candidato a assumir. Essa questão de fazer a prece é terrível, porque quando a gente entra, começa no espiritismo, parece que é uma coisa, só olha, Toda hora olham para a gente. a prece só cai para aquele que é novato. Terrível. Eu me lembro dessa época, eu era jovem ainda, e o centro espírita que eu comecei a ir era na Zona Norte, e eu morava na Zona Central aqui de São Paulo. E aí eu ficava com medo de ser chamado para fazer prece, então eu ia no ônibus, eu tomava 2 ônibus para ir para o centro, 2 ônibus. E eu ficava fazendo a prece no ônibus, para ver se dava Treinando. certo, treinando. Pior que chegava lá, eu esquecia o que eu tinha pensado falar. Era um sufoco. Porque tem a vibração do momento, né? É, As inspirações, os não, e benfeitores, né? depois a gente ficava nervoso e não lembrava nada do que tinha pensado antes. Agora, com o tempo, a gente foi percebendo que não precisava se preparar tanto. O fato de fazer com constância, né, com frequência, vai nos habilitando automaticamente. Um dia você faz pressa, né? Mas o Ora mais a gente difícil é faz tudo, melhor, outra faz pior. Hã? Américo.
O mais né? difícil é você, quando é novato, a gente, quando é novato, é falar, fazer em público, né? Fazer em público, É, a exatamente. gente fica Eu no tremia que medo. nem vara verde. Alguma observação do psicoscópio? Eu já contei a vocês da Natasha Denkina, que era uma russa que tinha visão de raio-x. Já contei a vocês. Ela, eu tenho, vou dar três exemplos aqui. Deixa eu localizar que fica mais fácil falar. Mas essa Natasha, ela desenvolveu uma habilidade, eu não sei como, isso não está escrito, né? Que ela não precisa de câmera de raio-x, e nem de óculos especiais. Ela olha para a pessoa e ela enxerga os órgãos internos. Então, o que acontece com o Aulus que não deve acontecer com o André e o Hilário? Eles ainda não incorporaram essa capacidade no perispírito, porque o perispírito tem que ter essa capacidade para formar um corpo com essa capacidade. E a Natasha Denquina, por alguma razão, tem essa capacidade. Ela está encarnada e ela enxerga dentro. Não precisa de aparelho de raio-x, não precisa de nenhuma sonda eletromagnética. Ela enxerga os órgãos internos, né? E tem uma outra, a Verônica Seidel, que é alemã, também está encarnada, que ela tem visão telescópica. E ela é capaz de reconhecer uma pessoa se ela conhecer, é claro, mas se ela não conhece a pessoa, ela não reconhece, mas ela descreve a pessoa a 1,5 km de distância. Eu não enxergo nem a pessoa a 1,5 km, quanto mais descrever a pessoa. Então ela tem visão telescópica. E como é que ela aprendeu isso? Eu não tenho a menor ideia, mas as capacidades do perispírito, por isso que eu falei que a mediunidade ela vai sempre conosco e vai dilatando percepções. O Chico enxergava coisa que ninguém via e ele já estava enxergando. Vocês conhecem a história de Geraldinho Lemos, que ia lá passar os últimos 20 anos, ele passou ao lado do Chico. E, e um dia ele foi para lá dormir na sexta-feira. E normalmente ele só vinha no domingo para Belo Horizonte. Belo Horizonte de Uberaba dá 5 horas de viagem. É uma viagem cansativa. Quando chegou no sábado, ele ia dormir. Normalmente ele dormia de sábado para domingo para viajar só no domingo. Ele falou: Ó, Chico, eu tenho que ir embora para Belo Horizonte. Eu tenho prova segunda-feira, eu tenho que estudar domingo, porque se eu ficar aqui com você, eu vou ficar no papo, não vou estudar coisa nenhuma. Eu preciso terminar a faculdade. E o Chico falou para ele: Não, vai não, fica aqui, nós conversamos um pouco e tal. Não, Chico, eu tenho que ir. Tá bom, então você vai. Mas olha, toma cuidado. Quando você chegar na metade do caminho, num trevo de tal cidade com tal rodovia, você toma cuidado. Vai ter alguém fazendo assim na estrada com roupa da Polícia Rodoviária Federal para você parar o carro. Não para, é coisa ruim. Aí ele estava com a esposa começou a chorar. Aí o Geraldinho falou para o Chico: Chico, você ora para a gente? Ora, pode ir, mas não pare. E de fato, ele, com a esposa, 2 horas e meia depois da viagem ter sido iniciada, ele já tinha até esquecido do detalhe. Lá na frente, de noite, ele viu um cara fazendo assim com a roupa da Polícia Rodoviária Federal. Com que olho que ele viu? Já está embutido no perispírito a percepção. E aí ele passou o sujeito, foi parando, mas passou o sujeito e parou na pista. Aí o sujeito se distanciou do carro e quando ele chegou perto do carro, ele acelerou e foi embora. Não aconteceu nada com ele. Mas era para ele não parar lá, porque o Chico sabia que era coisa ruim. Como é que ele sabe isso? Sem sair de Uberaba. Mas voltando
a Verônica Seidel, além dela enxergar a 1,5 km e reconhecer uma pessoa e descrever uma pessoa, ela tem visão microscópica. Ela consegue escrever 10 laudas A4 no verso de um selo postal pequenininho, com caneta de chinês, né? E depois alguém lê o texto, ou melhor, ela lê o texto que ela escreveu no selo e alguém confere as 10 folhas A4 para ver se ela escreveu tudo que disse que escreveu. Onde é que ela aprendeu isso? Eu não sei. Como é que Jesus administra o planeta? Com um computadorzinho Apple ou um mainframe? Não precisa de nada disso. É a mente poderosa de Jesus que sabe tudo. Conheço todas as minhas ovelhas. Quando duas ou mais se reunirem em meu nome, eu sei onde vocês estão e o que estão fazendo. Ele não falou exatamente isso, mas ele sabe. Porque um administrador de um planeta tem que saber em tempo real tudo o que acontece. Se qualquer administrador de um país precisa ter informação online para decidir o que fazer, ora, o governador planetário também. Então, nós vamos ter capacidades muito interessantes na medida do nosso progresso evolutivo. E tem uma indiana, a tal de Shakuntala Devi. Essa já morreu, já faleceu. Ela faleceu em 2014. Ela tem capacidade de calcular de cabeça qualquer coisa. Ah, ela resolve tabuada de cabeça. Não, quem resolve tabuada de cabeça sou eu, porque eu aprendi a resolver tabuada de cabeça. Eu não preciso olhar na tabela. Ela resolve questões complexas, complexas, com várias casas decimais, com ordem de grandeza elevado, 10 à nona. Então não, nós vamos ter que adquirir isso, porque um governador planetário, quando ele recebe um planeta no início de um sistema solar, é ele que organiza a órbita, a inclinação do eixo, se precisa de uma lua, se precisa de duas, se precisa de 10 luas para equilibrar o movimento. Eles têm que fazer todos esses cálculos de cabeça. O Américo, o, o meu pai, o meu pai não frequentou a escola, porque na época dele, enfim, esse era um dos grandes desgostos da vida dele, né? Mas Sim, ele sim, tinha uma calculadora na cabeça. Ele pediu para sim, a sim. gente ia fazer conta, né? Enquanto a gente estava tentando ali, ele já estava com o resultado pronto. Todo mundo, todo mundo que conhecia o meu pai, que fazia negócio com ele, né? Porque ele era bem esperto, assim, honesto, mas ele tinha um senso de para fazer as coisas acontecerem, né? E todo mundo ficava assim, ele falava, não, eu já sei, o resultado é esse. Pode ir lá. Aí ele falava assim para a gente, vai lá, pega a calculadora de vocês. Ele tinha uma calculadora na cabeça. Era incrível. Meu pai tinha É umas coisas incrível. muito interessantes, muito interessantes. Muito interessante, né? É. Então, nós vamos desenvolver isso, todos nós vamos desenvolver essas habilidades. Porque um dia nós vamos administrar planetas, e depois um planeta maior, depois dois, depois três, depois quatro, depois um sistema solar, depois uma galáxia. O que não falta é serviço. É. Lembrei também de uma outra coisa. Vocês conhecem a Rosemary Brown? Já ouviram falar da Rosemary Brown? Sim, já ouvi falar. Uma médium que seria o Chico Xavier da música. Uhum. Essa história é muito interessante. Qualquer hora a gente pode fazer essa palestra para vocês. Mas quando ela tinha 7 aninhos, apareceu um senhor, cabelos brancos, idoso, chegou para ela, tinha 7 aninhos, era médium e não tinha medo de espírito. Ela via espírito com facilidade. Chegou perto dela, se apresentou. Eu fui compositor e pianista aí na Terra. Quando você crescer, eu voltarei e lhe transmitirei música. Ele escutou aquilo, não entendeu absolutamente nada, né, com 7 anos de idade. Mas o fato é que, quando ela chegou à vida adulta, ele apareceu remoçado. Era nada mais, nada menos do que Franz Liszt.
Franz Liszt está para Rosemary Brown, assim como Emmanuel está para Chico Xavier. Ou seja, ele era o coordenador do trabalho. E nessa história dela, tem um lance. Ela tinha dois filhos, né? Uma menina, a Georgina, e o Thomas, um garoto, né? E um dia o garoto, o Liszt está trabalhando com a Rosemary, psicografando partituras, né? E o filho dela, estudando no andar de cima, o piso era de madeira, não tinha vedação entre uma madeira e outra, dava para ouvir tudo que acontecia na casa. E eles estavam trabalhando ali no piano, e de repente o Thomas pergunta para a mãe: Mãe, quanto é que é 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado mais até 10 ao quadrado? Antes de ele falar 10 ao quadrado, o Liszt falou 385. Mas voltemos ao nosso psicoscópio. Então, esse psicoscópio serve para avaliar o quanto aquele grupo vai estar junto. Se eu quiser saber o quanto harmônico é um grupo mediúnico, como é que eu sei? Pela quantidade de beijinho que dá antes e depois da reunião? Não. Pela, é, pela baixa rotatividade de mão de obra. Quanto mais tempo o grupo ficar junto, mais harmônico é. Se tiver muita rotatividade, entra um, sai outro, entra um, sai outro, sai dois, entra três, sai quatro. Para mim, esse é o indicador. Então, eu anoto presença desde que eu me conheço como dirigente de grupo mediúnico, para saber se as pessoas realmente são afins ou não. Muito bem. Temos que terminar. Ainda tem mais alguma coisa desse capítulo, mas a gente desviou um pouquinho hoje, mas nós não temos pressa, a gente está querendo é fixar ideias, portanto, Certo. a ideia não é terminar hoje ou amanhã, termina quando der. A menos que vocês tenham uma outra ideia, então. Mas eu não tenho pressa. Eu vou me interferir aqui. Esse livro é muito bom, Américo. Está ótimo assim. Devagar, Devagar, quase parando. quase parando. É muito importante assim, devagar. Então, tá bom. Mônica, Oi, oi. oi. Eu estava aqui, eu sei que tudo que tem né, de acordo com os livros de André Luiz, a Sim. gente percebe que tudo que tem no plano espiritual é feito de uma matéria sutil e projetado pela própria mente. Então, a constituição desse equipamento também foi feita dessa forma, não é isso? Não, De não uma, necessariamente. Algumas construções foram feitas à semelhança do que foi na Terra, foi feito na Terra. é, Construindo, porque matéria, tem terra, tem rio, tem lago, tem árvore, tem madeira, tem que fazer fundação para o prédio subir. Só que é uma matéria mais leve, portanto não precisa tanta armação, por exemplo. Agora, hum, existem esferas, eu estou falando do nosso lar. Existem esferas que realmente a construção é feita com a mente, não precisa, ela é estrutura, mas não é qualquer espírito que consegue aglutinar o princípio inteligente, está sempre presente na matéria. Para fazer essa aglutinação, precisa ter uma mente poderosa para fazer a mas construção. Não é qualquer um que faz. de uma matéria mais densa, de uma matéria mais densa, mais próxima né, de nós aqui, o umbral, por exemplo. É, é, Umbral. é, a constituição ela é feita de uma substância mais animal, tipo Não, o ectoplasma ou não? não, não. Assim como a gente tem aqui a Terra, por exemplo, Terra. A Terra tem fósforo, tem hidrogênio, tem oxigênio. Tem terra do outro lado. Então, se eu quiser escavar, eu tenho que tirar terra. Se eu quiser fazer uma ponte sobre um rio,
ou eu faço de madeira, ou tem minério de ferro. A cadeia a tabela periódica na vida espiritual, ela existe com outra densidade. Então, você vai encontrar o ferro com outra densidade, o chumbo, o tungstênio, o fósforo, tem Interessante. outra densidade, mas existe matéria densa. Quer dizer que essas substâncias que têm essa ultradensidade existem também, não somente no umbral, mas também em outros planos, de acordo com a elevação, É, também com as densidades mais vai se refinando, vamos dizer assim, sendo mais sim. sutil. Ah, Sim, se você e ler Obreiros da Vida Eterna, por exemplo, a casa transitória, não é uma casa. Mas como assim? Está escrito que é casa, mas não é. Porque quando eles vão sair da região que vai receber o fogo purificador, da esfera seguinte, eles vão queimar os dejetos mentais produzidos naquela região inferior, que é bem próxima à crosta. E aí, o André Luiz diz que as portas todas que davam para o exterior eram fechadas hermeticamente. Como assim fechada hermeticamente? O que é fechar hermeticamente? É impedir a entrada de ar e saída de ar, que aquilo vai levantar voo. E no mesmo capítulo, mais à frente, ele diz que eles vinham através das janelinhas pequenas o exterior, com a nave subindo. É uma nave, não é uma casa. Ela é transitória porque ela não fica parada no mesmo lugar durante muito tempo, porque ela passa a ser objeto de assédio dos seres inferiores ali, sofrem ataques, eles não conseguem entrar, têm defesas magnéticas, e de vez em quando o fogo purificador vem para liberar aquelas criaturas que querem sair do domínio daqueles seres inteligentes. Isso está lá nos primeiros capítulos, capítulo 9, 10, a gente vê essa história toda. Então, a o que casa você transitória leva-se no alto e muda de lugar. Procura um lugar adequado, baixa, mas é uma nave gigantesca, porque eles atendem um monte de gente. isso Ora, processa e tem também. motor eletromagnético. Como tem motor? Porque não sai volitando a casa. A casa não volita, precisa de motor. Porque tem matéria densa. Olha, e dentro de um processo, voltando sobre a reunião mediúnica do livro, dentro Sim. desse processo da reunião mediúnica, quer dizer que antes de acontecer, quando a espiritualidade chega, ela limpa o ambiente com íons, não é isso? Com camada de íons, de limpando o ambiente para poder acontecer A reunião a mediúnica. reunião mediúnica. É, Também é essa matéria sutil que existe também na nosso, né, plano e também existe também no plano. Ele utiliza as duas matérias, então, é não, isso? veja, eles utilizam, numa reunião feita aqui na crosta, isso também está no livro que eu citei, Obreiros da Vida Eterna. E existe uma pessoa que vai desencarnar, que ela é a Adelaide. Adelaide. E Adelaide dirigiu uma instituição para jovens, para moças. E era uma instituição espírita e tinha reuniões mediúnicas também. Tinha uma reunião de estudos também, mediúnica. Era um grupo espírita, mas que cuidava de jovens, pobres. E o, uma servidora da casa de Adelaide diz nitidamente que depois das reuniões públicas, eles são obrigados a higienizar o ar, porque a matéria mental produzida pelos encarnados e desencarnados em desequilíbrio que vão às reuniões públicas, não mediúnicas, reunião mediúnica não é pública, sujam o ambiente e pode até infectar os trabalhadores encarnados. E o que eles usam, basicamente? Eles usam o ozônio com o oxigênio que eles têm lá. O O2 é o oxigênio que nós temos na nossa atmosfera. E quando incide um raio, ele, ele quebra aquilo e os hidrogênios que se separam ligam aos hidrogênios que estão juntos. Então, o O2 que está do lado vira O3. O O3 é bactericida e mais pesado que o do ar. Por isso que o ar limpa depois de uma chuva com tempestade, com raios, porque vai higienizando. Eles usam alguma coisa assim, eles ozonizam a sala para tirar a Muito, bactéria, muito bom, muito obrigada. tá bom? Interessante. Próximo tema.
ainda dentro desse capítulo. O que faz com alguém que não se adequa no grupo mediúnico em que entrou? Manda embora ou o quê? Resposta no próximo mês, na próxima No reunião. dia 22 de maio. Ai, Américo, o tempo passa, né? São tantas coisas Voa, interessantes aí nesses estudos, voa. e vai. Eu fico aqui quietinha, tentando visualizar, porque eu preciso, às vezes, de visualizar as coisas, né, para eu captar melhor. E eu fico Tem muita imaginando, coisa, nossa Deus, quanta coisa temos que tem muita aprender, coisa. Por muita isso que coisa. por isso que o Sócrates dizia, só sei que nada sei, porque o universo Oh, é isso, gigantesco. O universo é gigantesco, ele sabia disso. isso para mim é uma verdade tão, O que nós tão sabemos de pura. mediunidade? Sabemos o que a gente está vendo aqui, mas isso não é tudo, tem muito mais coisa, né? E tem eu estava aqui pensando, quando você disse essa médium aí que vê a pessoa que vê internamente, né, os órgãos, e eu fico pensando, meu Deus, isso não é uma bênção, isso é um desespero. Não, Você, então, mas para isso você tem que evoluir moralmente para não se incomodar com isso, né? porque já Quem imaginou? lê quem lê livros do Dr. Frutuoso, Paulo César, Paulo doutor César Paulo César. Frutuoso, isso, Dr. Paulo César, ele fala da mediunidade, da medicina mediúnica do futuro, em que os cirurgiões não vão precisar de aparelho para enxergar o que tem que fazer. E eles vão poder, inclusive, enxergar não só o órgão, mas dentro do órgão, a molécula que está estragada, e consertar a molécula. E se precisar, eles vão até o átomo. Ó, escuta, que negócio é esse? É uma coisa maluca, né? Mas era uma coisa maluca também, uma câmera microscópica para tirar fotografia em 1954. Isso só mostra, né? Isso só mostra que a gente sabe tão pouco do mundo espiritual, das coisas que o Nada. espírito tem possibilidade de fazer, né? Por isso que é abençoada essa nossa encarnação aqui, que a gente está aprendendo. Ai, Isso. que O bom, gente. doutor Paulo, ele dá uma entrevista que ele deu com o André Trigueiro, ele fala que tem uma médica que ela tem essa visão. Tem. E que Quando ela ele não vai. fala o nome para ninguém, porque senão ela está Exatamente. lascada. Então, ela, quando entra, ela já tem essa visão. Quer dizer, é Já uma Mas faz o ela não habilidade fala. raio-x. ali, né? Ela não fala para ninguém, porque senão. E ninguém Então, está autorizado a todo falar mundo o quer ir nome nela, dela. talvez. E todo mundo vai querer consultar com ela, que enxerga até É, Pensamento. o elétron. fantástico, né? Você vê que a Ô, medicina já está Américo, aí. Américo, eu gostaria que no próximo tu falasse sobre o valor mediúnico, se está relacionado com a sintonia, entrasse, explorasse um pouquinho, porque é até desse capítulo, eu acho, um ou dois, né? A Tudo resposta, o bem. mandato mediúnico também, mandato mediúnico, então. É. Mandato mediúnico eu conheço três. É o Aliás, 3, né? quatro. É o Não, 4, eu conheço quatro pessoas com mandato mediúnico. O né? resto é médium de provação, É expiação. expiação. Que já é alguma coisa. É, já é alguma coisa. Já dá para prestar algum serviço. Américo, a gente quer te agradecer muito, imensamente hoje, por esse estudo, por tirar tantas dúvidas nossas, por aguçar algumas coisas aqui que a gente precisa pesquisar mais e aprofundar mais para tirar, enfim, para ter uma ideia um pouquinho mais clara de determinados pontos, né? Mas isso é trabalho íntimo de cada um, né? O Mas que eu você também pode tenho estar fazendo. dúvidas. É, Mas eu o que também tenho pode. dúvidas. Tem hora que eu não É, consigo entender. Né? mas você tem nos ajudado muito com as suas pesquisas e os seus estudos aqui. Nossa, e o tempo passa, né? Obrigada, Américo. Obrigada, pessoal. Obrigada, E Américo. até o próximo Obrigada. estudo. Tchau, tchau. Obrigada, Maria. Até Valeu, a Américo. Um próxima. abraço. Até mais, gente. Valeu, Boa Vinícius. noite. Até Continue mais, estudando gente. Valeu, nos valeu, Thiago. livros. Estamos aqui, Até estamos até na no luta sempre. América, até no Tchau. obrigada. mensageiro, até no Próximo momento. mensageiro. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, Tchau, obrigada. Obrigada, tchau. Maria. Tchau, minha gente. Tchau, Boa tchau. noite.